Alguma vez você aí se super endividou, super endividou, ficou com muita dívida aí, comprou algo, se arrependeu e não conseguiu trocar? Esses são alguns dos problemas aí, cara, que o Código do Consumidor prevê e ajuda, inclusive, a resolver para nós, que somos os cidadãos endividados, né? A gente preparou, inclusive, uma reportagem, cara, para falar sobre os 34 anos da conhecida Lei dos Consumidores. Veja aí. Você já teve problemas como consumidor e precisou de ajuda para resolver? Às vezes, só com a mão forte do Estado e com leis rígidas, é possível ficar livre de abusos das grandes empresas e todo o seu poderio. Foi o que aconteceu com a Aline. Eu tive um problema com a minha faculdade, no qual eu precisei acionar os meus direitos com o direito do consumidor. Foi no ano de 2022 que eu precisei me formar e a faculdade não permitia que eu me formasse, então eu passei mais 4 estágios, fiz 2 estágios extras, porque a faculdade não estava permitindo que eu colasse grau. E todo esse trâmite já estava rolando há uns 6 meses, mais ou menos. Foi aí que eu decidi acionar a patrulha do consumidor, os meus direitos, do consumidor. E logo após isso, mais ou menos uns 2 meses, a gente conseguiu resolver e foi super rápido, me atendeu super bem. A satisfação da Aline é fruto do Código de Defesa do Consumidor, que traz regras para proteger quem compra serviços e produtos. A defesa dos direitos do consumidor brasileiro já estava prevista na Constituição de 88 e foi regulamentada 2 anos depois, em 1990, quando nasceu o primeiro Código de Defesa do Consumidor no mundo. Tem nações que imitam e se inspiram nas regras brasileiras para essas relações de consumo. A lei brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Tanto é que vários países do mundo discutem a adoção da lei brasileira, porque foi o primeiro Código de Defesa do Consumidor do mundo. E você tem situações no Código que permitem que, mesmo diante da revolução tecnológica, da inovação tecnológica, que o Código não fique desatualizado. Porque o Código aplica o contrato eletrônico, muito embora no Brasil não tenha uma lei sobre contrato eletrônico, porque ele é cheio de princípios, cláusulas gerais, que permitem que o julgador, o juiz, o intérprete, ele possa adotar aquela situação que gere abuso. O Código de Defesa do Consumidor, muito embora o Código do Consumidor lá em 90 não tinha contratação eletrônica, não tinha inteligência artificial, é porque o Código ele é todo trabalhado para evitar relações desequilibradas entre o fornecedor e o consumidor. Não pode prejudicar de forma demasiada esse consumidor. Para ajudar consumidores como a Aline a ter os direitos garantidos, os PROCONs auxiliam os consumidores com informação, suporte e também faz fiscalização nas empresas para garantir que o código seja cumprido à risca. A gente tem visto uma crescente no número de atendimentos do PROCON, Por mais que também tenha a tipicidade do período pandêmico, da pandemia, a gente tem visto. A gente então tinha uma média ali de 67 mil atendimentos no ano e ano passado, em 2023, fechamos o ano com 73 mil atendimentos. Então, realmente tem havido aí uma crescente na procura do órgão por parte dos consumidores. Com 34 anos de existência, o código já precisou se modernizar. Em 2021, em uma nova revisão, o CDC recebeu dispositivos para tratar do superendividamento. Isso para proteger consumidores que contraem dívidas de maneira descontrolada e não conseguem pagá-las sem comprometer o pagamento das necessidades básicas. Ou seja, você está superendividado se já não consegue pagar contas como a moradia, alimentos, contas de consumo básico como água e luz. Nesse caso, as regras do CDC protegem você. O primeiro passo é você fazer uma revisão séria das suas contas. Olha, onde estamos gastando mais, e de fato é o endividamento que tem provocado isso. Fazer um controle das contas, procurar ajuda profissional, se necessário, com um advogado, um educador financeiro, para que te auxilie nessa caminhada. E aí sim, vendo que a situação, você sentindo que a situação está um pouco mais complicada, você pode pedir ajuda. O tribunal hoje ele conta com esse programa de prevenção e tratamento, onde a gente tem construído uma rede de atendimento para os cidadãos do Distrito Federal, para que eles recebam essa orientação. Então, basta acessar o canal conciliar.tjdft.jus.br, marcar a opção superendividamento, contar um pouquinho da sua história, que logo na sequência a gente vai retornar o contato para que você entre nessa rede de atendimento, participe de oficinas de educação jurídica, oficinas de educação financeira, e aí você inicia esse processo. E tem mais. A lei dos superendividados obriga as empresas a explicarem direitinho
quanto custa o crédito, para que ninguém se endivide sem saber. Com a proteção do Código do Consumidor, as empresas também ficam impedidas de fazer propaganda que força as pessoas a pegarem mais empréstimos do que podem pagar. E com o programa do Tribunal de Justiça para ajudar superendividados, é possível também tentar um acordo com as empresas que você possa estar devendo. Se não houver cooperação, a Justiça vai determinar como a dívida vai ser paga, garantindo que você não deixe de ter o chamado mínimo existencial. Nenhum consumidor deve ficar desamparado. Constatou que a pessoa é superendividada, ela tem direito de repactuar o seu contrato. Então, a lei privilegia que essa repactuação seja consensual. Mas não havendo consenso, quem vai fazer esse novo plano de pagamento, essa repactuação, é o juiz ou a juíza que julgará o caso. Mas, mesmo com os avanços, o código, que já faz bastante pelo consumidor, precisa seguir acompanhando a velocidade do tempo. Com a idade, terá cada vez mais responsabilidades e desafios. E precisa de dispositivos para outra evolução da vida moderna. As compras online e o uso de inteligência artificial na relação entre as empresas e consumidores. O novo marco sobre inteligência artificial, que segue no Congresso Nacional, deve balizar essa nova revisão do CDC, necessária e urgente. Já tem uma revisão que está parada no Congresso relativa a contratações eletrônicas, que já está desatualizada por conta da inteligência artificial. O Brasil até hoje não tem uma lei de contratação eletrônica e a maioria dos contratos hoje, a maioria das compras hoje são compras online. Então, a necessidade é urgente e nós não temos. Mas isso, volto a dizer, o próprio código, com as cláusulas gerais, com os princípios que ele comanda, para evitar abuso, desequilíbrio na relação, o código tem sido adotado. Mas seria muito melhor que tivesse essa atualização com relação à contratação eletrônica e buscando já o que nós já podemos regular acerca da inteligência artificial nessa relação fornecedor-consumidor. Procure sempre os seus direitos, não fique na mão não e nem ouvindo história das lojas, tá certo?